Graça e paz a todos. Podem se assentar. Agora a gente vai ter uma pequena peça de teatro, onde a gente vai retratar algumas coisas que acontecem dentro do casamento. Hoje vai vir uma pessoa, um entrevistado, não se assustem com ele, mas ele vai falar a forma e a abordagem que tem acontecido, que o diabo tem usado na nossa sociedade. Queria que o nosso convidado entrasse, por favor. Acho que o convidado se perdeu. Pode entrar, convidado. Som. Alô, alô, boa noite, boa noite. Queridos, o nosso convidado hoje é o diabo. Boa E noite, ele pessoal, tudo bem? vai falar sobre o seu plano de execução para destruir a família. Eu não vou dar boa noite para ele, porque ele não é bem-vindo aqui, mas eu vou fazer algumas perguntas da ação dele na nossa sociedade, na nossa família. Diabo, você ainda está destruindo os casamentos? Bom, eu sou o diabo, mas quem faz a maldade é você, né? Você nem deu tempo de eu me arrumar. Fui ali rápido atrás, ia tomar uma água, mas quando eu vi já estava me chamando. Não tem problema. Bom, deixa eu pegar aqui meu plano, né? Meu plano de trabalho, afinal de contas, eu sou mais organizado que muita gente. Então, é assim. Você pode repetir a pergunta, por favor? Você ainda está destruindo casamentos? Sim, estou destruindo casamentos e é assim, hoje em dia eu não faço tanto barulho igual esse microfone. Que antigamente eu fazia muito escândalo, até falei para os meus demônios o seguinte: olha, vocês estão gritando muito, ou estão se manifestando muito, vão lá na frente, não façam isso. O pastor percebe, ora na cabeça de vocês e vocês vão embora. Então, hoje em dia eu estou agindo mais sutilmente, mais na manha, estou fazendo assim, olha, o demônio não manifesta, age ali no silêncio, e é dessa forma que eu estou trabalhando. Então, você não precisa mais que o marido traia a esposa? Não, esse negócio aí de traição, assim, apliquei muito no passado, né? Mas hoje em dia homem adúltero, ou mulher adúltera também, né? Não é mais assim, um ramo, sabe? Não está dando mais certo. Por quê? O que acontece? Como eu falei, se isso acontece, o pessoal percebe, vai, ora, joga óleo ungido, traz aqui o sal aqui na quinta-feira, joga lá, eu saio fora. Então eu tenho que agir na manha, né? E como é que eu estou fazendo hoje em dia? Estou revelando aqui, não deveria, o pessoal vai ficar sabendo. Eu estou fazendo aqui um homem frio, na verdade, sabe? Não precisa necessariamente um homem ou uma mulher trair, ser adúltero, mas eu estou fazendo um homem frio e isso aí relata aí num lar destruído. Então, você não destrói mais com escândalos? Não destruo mais com escândalos. O que eu faço? Trabalho com rotina, né? Muito mais fácil. Ali, um homem sai para trabalhar, ele acha que ele está fazendo ali, comprando o necessário para a mulher, não diz mais aquele... Na verdade, até diz aquele eu te amo, mas é da boca para fora. Então, ali, chama os filhos rapidinho à noite, só faz um miguezão. E assim, eu estou trabalhando dessa forma hoje em dia porque, como eu falei para você, eu preciso que ninguém me perceba, né? Porque percebendo, mano, na hora o pastor Edmilson é acionado aí, já viu que não tem jeito, porque quem está por trás da vida do pastor eu não consigo, né? E como isso funciona? Bom, criei algumas ferramentas, né? Assim, não que eu criei de fato, mas eu me apossei de algumas, como por exemplo o celular, né? Hoje em dia as pessoas buscam muito prazer no celular, então a mulher está do lado ou o esposo está do lado e em vez dele ter a relação, ele fica ali no celular e o celular acaba sendo, né? Põe logo uma aliança, só não põe uma aliança porque realmente o celular não tem dedo, você não colocaria. Então é dessa forma que eu estou trabalhando hoje. O objetivo é agir no silêncio, né? Utilizando todas as ferramentas que eu tenho disponível aí nesse mundo. Então, dessa forma aí que a gente está agindo, toda semana tem reunião lá no inferno, e alguns demônios dão mole, sabe? Como eu te falei, para ti não ficar gritando, manifestando. Algumas pessoas eu falo assim, olha, tu entrou naquele cara, né? Ele ficou com a aparência do mal, aí o demônio fala, não, ele é assim mesmo, ele é feio mesmo. Eu falo, tá, pensei que tinha entrado nele. E como a esposa e os filhos se sentem nessa situação? Olha, o que acontece? A esposa e os filhos, eles até tentam conversar, né? Tentam dialogar ali com o seu marido, mas eles acabam cansando, fica fadigado, e eles falam, sabe de uma coisa? Não quero mais conversar, já tentei, e eles acabam desistindo, e aí que poxa, parabéns, obrigado, você cooperou comigo, deu certo o meu plano aí, vou sair mais cedo hoje do expediente, né?
Então, eles ficam dessa forma. Na verdade, o que eu tenho percebido é que eles ficam destruídos por dentro. É assim que eles ficam. E se esse homem ele estiver disposto a mudar? Bom, aí vem a famosa seta, né? Que muita gente não dá no trânsito, mas eu dou. Vem a famosa seta, eu começo a cochichar no ouvido dele. Não vai dar certo, não vale a pena lutar por esse casamento, não vale a pena lutar pela sua esposa, pelos seus filhos. Olha como ela te tratou, olha o jantar que ela não fez, e você vai querer mudar, o que os teus amigos vão falar? Rapaz, tá mudando, que história é essa? Então, aquela famosa seta, chega no ouvido ali e vou soltando aos poucos, e o melhor de tudo é que vai dando certo, viu? E qual é o seu maior triunfo nessa jornada? Olha, meu maior triunfo é o seguinte, meu objetivo é destruir, né? Então, se eu consigo destruir um lar, se eu consigo destruir uma família, automaticamente eu consigo destruir a futura geração. Vai gerar ali filhos traumatizados, consequentemente os netos também, e é efeito dominó. Mata um coelho aqui, outros coelhos morrem para ali. Então, meu maior triunfo é esse. Quando eu vejo um lar destruído, uma família destruída, casais brigando, os filhos tendo traumas, para mim esse é o maior triunfo, e eu fico lá só rindo e comemorando. Obrigado. Por nada, precisando. Queridos, fica aqui, Lucas. É uma peça, é uma encenação, uma forma lúdica, mas o diabo ele tem agido assim nas nossas vidas. A rotina tem destruído nossos casamentos. Interpretar o diabo, brincando ou não, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Então eu queria que os pastores viessem aqui nesse momento para orar pela vida do Lucas e quebrar toda a seta, todo levante, toda a seta, todo levante de Satanás contra a vida dele. Porque ele representou o cotidiano, querido. Isso tem acontecido. Hoje em dia, não tem sido as traições que têm destruído os casamentos. A rotina tem destruído os casamentos. A vida comum do lar tem destruído os casamentos. Oh Deus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nós lançamos fora toda arma forjada de Deus sobre a vida dos Lucas, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre o seu lar, Deus. Essa encenação, Senhor, nunca se tornará uma realidade. Amém. Pois Ele te serve, Ele te honra, Senhor. Ele é guardado, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Nós blindamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Lucas, a sua casa, o seu casamento e a sua família. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Queria chamar minha princesa para vir aqui comigo. Hoje a gente vai ministrar junto. Hoje é a continuação da série Resgatando a Identidade de Cristo, onde a primeira ministração foi justamente resgatando a identidade de Cristo no nosso casamento, e automaticamente hoje a gente segue com resgatando a identidade de Cristo na criação dos nossos filhos. Nada do que vai ser trazido aqui não é a invenção da pólvora, não tem nada novo, mas está tudo com base na palavra, com tudo naquilo que Deus deixou para a gente. O Lucas falou uma coisa muito interessante. Quando o diabo destrói um casamento, ele não destrói somente o marido e a mulher, ele destrói uma família. Eu trabalho com um investigador e uma vez ele não é cristão, mas ele falou uma frase interessante. Ele falou: eu não traio a minha esposa. Ele falou assim: eu não traio a minha família. Porque quando eu traio a minha esposa, automaticamente eu traio a minha mãe, eu traio o meu pai, eu traio o pai dela, eu traio a mãe dela, eu traio meus filhos, tudo aquilo que eu gerei e criei, né? E o diabo percebeu isso, queridos, que a igreja estava trabalhando em cima dos casamentos e os escândalos sexuais, se vocês forem ver ao longo do tempo, diminuíram muito. Mas os casamentos continuam acabando com uma outra vertente, com uma outra forma. Porque por mais que muitas vezes nós estejamos brincando de ser filhos de Deus, por mais que nós estejamos brincando de ser maridos e mulheres, mas o diabo não tem brincado de ser diabo. E quando um ladrão ele entra numa casa e arromba um cadeado, ele não vai roubar o cadeado, ele vai roubar o que tem dentro da casa. E assim é os nossos filhos.
quando o diabo vem e destrói um casamento, ele não vai simplesmente para destruir o casamento. Ele quer alcançar a próxima geração que vai trazer mudança, a próxima geração que vai falar da palavra de Deus, a próxima geração de que vai mudar a história. O objetivo dele é esse, é destruir os filhos. E com isso, com base nisso, nós vamos falar hoje, eu e a minha princesa, sobre a questão de os princípios básicos que Deus deixou para a criação dos nossos filhos. Talvez muitos já tenham filhos já grandes, mas alguns princípios da Bíblia eles não mudam com o tempo. Nós mudamos com o passar do tempo, mas os que Deus deixou para nossas vidas, ele não muda. Ao contrário, essa palavra, ao mesmo tempo que ela é tão antiga, pelo tempo que ela foi criada, ela é muito atual, porque ela fala conosco todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos em Tua presença, Senhor, para ouvir um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Que nada do que venha a ser falado aqui venha do homem, Senhor, que seja totalmente da Tua vontade, do Teu coração, Senhor, daquilo que Tu vem falado comigo há algumas semanas, alguns dias, sobre o Teu agir, Deus amado, em nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava assistindo o podcast esses dias com o Hernani Dias Lopes e ele falou que ele leva 8 horas para preparar uma palavra. Um dia eu quero chegar nessa vertente, eu levo uma semana toda, 2 semanas todas, eu fico indo, voltando, e eu começo a conversar, eu primeiro prego para minha esposa, depois eu prego para meus filhos, e depois eu falo com a minha mãe, justamente para aquilo ali me dar uma certa segurança. E eu nunca estou seguro, eu sempre chego aqui com muito temor de não falar aquilo que Deus vem do coração dele. Na última rede eu falei que de a cada 3 casais que se casam, 2,3 se separam, ou seja, mais da metade dos casais tem se separado. E você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a criação dos filhos. O número de divórcio, ele afeta diretamente na vida do seu filho, né? E esses divórcios, essas ações de Satanás têm gerado uma geração de crianças e adolescentes que têm apresentado crise de raiva, ansiedade, insônia, e um novo termo agora usado, que é a crise alimentar. Antigamente, o que a gente botava, a criança comia, e hoje em dia, devido ao grande índice de divórcios, algumas crianças elas têm apresentado crise alimentar, porque muitas vezes aquele alimento ela remete ao pai e à mãe juntos, já aquele vínculo, e quando ela olha, ela cria uma aversão. Então, para vocês verem como tem sido comum a ação de Satanás em nossas vidas. E eu queria que a gente abrisse Efésios 6:4. Em Efésios 6:4, Deus dá alguns direcionamentos quanto a criações de filhos. Ele fala logo no começo ele fala com filho referente ao pai, mas a gente não é o nosso foco da palavra, a gente vai logo para a segunda parte, onde fala assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem, segundo a instrução e o conselho do Senhor. É muito engraçado que eu lembro que quando eu era criança, eu usava esse versículo em minha defesa contra a minha mãe, né? Quando eu pedia para fazer alguma coisa, eu pedia para sair ou para fazer alguma coisa que não vinha do coração dela, não agradava a ela, ela dizia não, automaticamente eu ficava irritado e eu falava esse versículo: pais, não irritem os seus filhos. Só que a gente sempre bate nessa primeira palavra, não irrite os seus filhos, mas a gente esquece da continuidade desse versículo que ele fala: antes criem-no, segundo a instrução e conselho do Senhor. A palavra de Deus na nossa família, ela não pode ser algo opcional. A palavra de Deus, ela tem que ser algo institucional, ela tem que estar firmada, instituída dentro da nossa família. O Paulo César pregou, ele falou no último culto uma palavra muito sábia, muito certa. Ele falou que os pais deles incutiram a palavra. Ele falou que a palavra era obrigatória, a leitura era obrigatória. Durante um tempo aquilo ali pode ter sido chato para ele, mas durante o passar dos anos aquilo se tornou incutido na vida dele, e ele vive essa palavra até hoje. Os avós, ele falou que os avós dele passaram para os pais dele, os pais deles passaram para ele e ele passa para os filhos dele. E isso é um alerta para nossas vidas. Nós temos terceirizado muitas vezes a criação dos nossos filhos. Nós temos terceirizado a criação dos nossos filhos para o celular. Nós temos deixado para que
a igreja fale da palavra de Deus para os nossos filhos apenas no domingo ou nos sábados, quando eles têm célula. Mas nós esquecemos que é o nosso papel, como os pais, incutir a palavra de Deus sobre a vida deles. Colossenses 3, 21. Abre aí para mim, varão. Colossenses 3, 21, ele fala sobre justamente isso também, ó. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. O que é esse desanimar? Alguns pais, ao longo do tempo, eles querem realizar os seus sonhos dentro da vida dos seus filhos. Eu sou enfermeiro, eu trabalhei em hospital há muito tempo, e eu via muitos colegas meus, médicos, falar assim, não, meu filho, ele tem que ser médico. Ou seja, se o meu filho, ele tem que ser alguma coisa, eu automaticamente, eu tiro dele o livre-arbítrio de escolher ou não a sua profissão. Isso é muito arriscado, queridos. Uma coisa, a palavra de Deus diz, é orientar o caminho que ele deve andar. Uma coisa é você apontar o caminho para o seu filho e dizer o que ele tem que seguir. Outra coisa é você determinar. E eu tive vários casos, queridos, vários casos de pessoas que tentaram se matar porque os pais obrigaram a fazer alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tem esse sonho. A pessoa, falando para a minha área, nem todo mundo consegue lidar com as mazelas da sociedade. Isso é muito sério. Lá em casa a gente tem uma política que a gente conversa com nossos filhos e orientam ele com o que eles querem ser, mas a gente não determina o que eles vão ser. Claro que automaticamente o meu filho mais velho, ele quer ser bombeiro, pela imagem que eu passo para ele. Isso é bom, ele se espelha em mim e ele quer ser alguém parecido, mas eu não posso chegar e determinar que ele seja. E o outro contraponto disso tudo que a palavra de Deus nos fala é quando eu tenho uma educação muito folgada, muito frouxa, onde eu não oriento o meu filho e eu deixo ele fazer o que ele quiser. Isso também vai na contramão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela determina alguns princípios para as nossas vidas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômios 6, 1, 2. Deuteronômio 6, 1, 2 fala o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenâncias que o Senhor, o seu Deus, ordenou e eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para delas tomem posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham uma vida longa. Queridos, a palavra de Deus aqui, Deuteronômio, ele fala que não é uma opção ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. É um mandamento, é o nosso papel como marido, como pais, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Mas hoje em dia nós temos trabalhado uma relatividade dentro da igreja que não é permitida, ou pelo menos não para a palavra de Deus. Nós não perguntamos para os nossos filhos se eles querem comer, nós não perguntamos para os nossos filhos se eles querem dormir, nós não perguntamos para os nossos filhos se eles querem tomar banho, mas nós temos vivido gerações que têm perguntado para os seus filhos se eles querem ir para a célula. Nós temos vivido gerações que têm perguntado para os seus filhos se eles querem vir para as redes da igreja, se eles querem participar do culto. Queridos, não é uma opção. Eu lembro que o meu primo teve um problema com a minha tia e ele foi morar dentro da minha casa. E no domingo a minha mãe chamou a gente, na época tinha escola dominical às 7h30 da manhã, e ela acordou ele para vir para a escola dominical. E ele falou assim: eu não vou para a igreja, eu não sou crente. A minha mãe virou para ele e falou assim: eu vou te dar duas opções, a primeira é tu te vestir e ir, a segunda é tu ir te vestindo. Entendeu? Então não é uma opção. E aquilo ali trouxe um confronto para a vida dele,
Ele foi confrontado o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro mês ele foi embora de casa, voltou para a casa da mãe dele, porque lá na minha casa ele tinha regras e disciplinas a serem seguidas, e a primeira regra era amar a Deus sobre todas as coisas, e o ouvir da palavra não era uma opção. E graças a Deus nós estamos na terceira geração dentro dessa igreja, né? Então, não é uma opção, querido, o seu filho vir para o culto, não é uma opção o seu filho participar da célula, mas antes, além disso tudo, querido, é preciso que você seja um exemplo para o seu filho e você pregue a palavra para ele. Lembrando assim que muito do que a gente fala para os nossos filhos, às vezes, né, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, ainda mais quando eles já estão na fase ali de adolescência, né? Então, o que vai ficar para os nossos filhos é o que a gente está fazendo, é o que eles veem a gente fazendo no nosso dia a dia. Não adianta a gente dizer, não, vai lá, menino, vai para a igreja, e aí eu não vou, eu não participo da célula, eu não participo das coisas, e eu quero que meu filho vá. Assim como eu digo, não, você tem que ler a Bíblia, vai lá ler a Bíblia. Seu filho vê você lendo a Bíblia, vê você procurando. Esses dias, a gente até tem um testemunho, né, que esses dias o Gabriel chegou, aí eu estava na cozinha. Engraçado. Aí ele já viu os meninos andando, brincando, aí ele não viu o Miguel. Aí ele falou assim, que foi, Samuel? O Samuel é do meio, o Miguel mais velho. Eu falei para Samuel, o que foi que tu aprontou? Foi, ele falou, o que foi, Samuel? O que tu aprontou, que tu não está assistindo? Porque às vezes, porque lá em casa tem horário para... Só interrompendo aqui, lá em casa a gente tem um horário para tudo. Os meninos só têm 2 horas de tela por dia. E isso por bom comportamento. Se comportar. Mau comportamento não tem. E quando 2 estão fora e um está dentro do quarto, automaticamente significa que um se comportou e os outros 2 se comportaram mal. Então eu cheguei, abri a porta, eu vi 2 fora e um dentro já perguntou, o que foi que vocês aprontaram? Aí pensou que justamente o dentro lá está assistindo e os outros não vão ver, porque ele foi o único ali que se comportou e vai poder ter o tempo dele de TV, né? Ainda não vai dividir o tempo com os outros, né? Ele pode assistir só o que ele quiser lá. Então, ele foi e perguntou, né? E o Samuel, não fiz nada. Aí ele, cadê o Miguel? O Miguel não está assistindo? Não, o Miguel não está assistindo. Aí, cadê teu irmão? Aí, está no quarto. Aí ele entrou lá e olhou e o Miguel estava lá no quarto lendo a Bíblia dele. Queridos, o meu filho, ele é atípico, né? Ele é autista. Então, você chegar e ver uma criança autista debruçada na palavra, lendo, grifando, e depois ele falou assim, pai, você já viu isso aqui? E eu falei, não, filho, eu já tinha visto várias vezes. Mas eu, não, filho, mas o que foi que você entendeu? O que isso falou com você? E ele começou a falar o que Deus tinha falado com ele naquele momento. Por quê? A Escritura está sendo incutida sobre a vida dele. Lá em casa a gente não tinha, mas com base numa palavra que o pastor Neto deu, nós temos um dia que a gente tira para a leitura da palavra, onde todo mundo... Não é uma coisa fácil, queridos. Eu tenho um de 4 anos, eu tenho um de 9 anos e o de que vai fazer 14 agora. Por incrível que pareça, o atípico é o que menos dá trabalho, os outros 2. Então, é uma leitura que ela é demorada, um capítulo se torna 40 minutos, porque um pula, um vai pegar água, um quer ir no banheiro, um quer falar no meio. Mas a gente criou essa rotina para eles, e eles pedem. O mais legal disso tudo é que, às vezes, eu estou muito cansado e eu entro no piloto automático pedindo a Deus para que passe batido e eles não lembrem. E eles falam assim, não, pai, hoje é o dia da gente ler a palavra. Eles esperam por isso. Então, não vai ser fácil, queridos, você tirar um tempo para ler com seu filho, mas é necessário. Eu acredito que nem todo mundo aqui acorda todo dia às 6 horas da manhã, alegre e feliz para ir trabalhar. Mas você acorda todo dia às 6 horas da manhã e vai trabalhar. A mesma coisa, queridos. Apresentar a palavra de Deus para os nossos filhos não é fácil, mas nós precisamos falar da palavra de Deus todos os dias para eles. Amém? Então, o primeiro ponto é apresentar as Escrituras. O segundo ponto, queridos, é transferência de responsabilidade. Nós temos vivido uma geração sem compromisso, sem responsabilidade. Uma geração que se apresenta para fazer as coisas e desiste no meio do caminho. Se vocês pegarem o índice de desistência nas faculdades, ela é muito alta. Os líderes de ministério aqui podem ter mais certeza disso. Quantas pessoas se apresentam voluntárias para o ministério de louvor, introdução, intercessão, rede de casais, e no meio do caminho essas pessoas muitas vezes nem chegam para dizer que estão saindo, elas simplesmente vão saindo e tendo esquecimento. Por quê? Porque não tiveram transferência de responsabilidade. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter
transferência de responsabilidade para os nossos filhos. Vamos abrir em 1 Timóteo 5,4. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiramente, a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela diz que na ausência do pai, na ausência de um redentor, o filho, ele tinha por dever cuidar dos seus pais e avós. Ou seja, ele não chegava um belo dia e assumia a responsabilidade da família. Com certeza isso era algo que vinha sendo transferido paulatinamente, aos poucos. Nós precisamos transferir responsabilidade para os nossos filhos. Nós temos tido uma geração que tem chegado aos 18 anos e não sabem o que fazer. Tem completado 30 anos e tem sido inquilinos na casa dos pais, porque é muito legal. Meu pai não me cobra aluguel, meu pai não me cobra internet, meu pai não me cobra o combustível do carro, e nós temos uma geração isenta de responsabilidade. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Como eu falei, eu tenho um filho de 14 anos, e esses dias ele falou um pouco mais áspero com a mãe dele. E eu falei assim: Miguel, senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Você vai fazer 14 anos, daqui a 4 anos você vai atingir a maioridade. Então, daqui a 4 anos você vai querer namorar, daqui a 4 anos você vai querer trabalhar. Então, mas você é muito menino ainda. Então, filho, eu tenho 4 anos para te colocar numa estufa. E ele perguntou: o que é uma estufa, pai? Eu falei assim: antigamente, quando a fruta vinha muito verde, a gente enrolava ela no jornal e colocava dentro do forno. E a fruta amadurecia. Então, filho, em 4 anos a tua vida vai ser uma estufa. Tu vai fazer coisa que tu nunca fez para te aprender a ter responsabilidade. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, eu botei ele para lavar meu carro, botei ele para dar banho no cachorro, eu botei ele para tomar conta dos irmãos mais novos, e depois eu deixei ele um dia sozinho em casa, porque a gente tinha que sair para resolver algumas coisas. E quando eu deixei ele sozinho em casa, o meu filho de 9 anos veio me confrontar. Ele falou assim: você não pode deixar o Miguel só, ele é um adolescente. Eu falei: você não pode se meter na criação do meu filho, ele é meu filho, não é nada para você, ele é seu irmão. Entendeu? Eu falei: Samuel, na tua idade, com 9 anos, a minha mãe, ela saía para trabalhar. Quando ela chegava, o almoço estava pronto, a casa estava arrumada e a louça lavada. E eu tinha 9 anos, e tu vem querer me dizer que eu não posso fazer isso com teu irmão de 14? Eu falei: te prepara, Samuel, que ano que vem tu vai entrar na estufa também. Tu vai ter que amadurecer. Queridos, é engraçado, é divertido, mas nós temos esquecido que nossos pais fizeram isso com a gente. A gente tem se preocupado tanto em dar para os nossos filhos o que nós não tivemos, mas nós estamos esquecendo de dar para os nossos filhos o que nós tivemos. Eu falei para aqui já algumas ministrações que eu entreguei um emprego após Deus me confrontar, mas eu não entreguei de primeira. Deus passou um ano me confrontando, e a última chave que Deus usou na minha vida foi o meu filho de 9 anos. Ele tem um temperamento igual ao meu, e é muito difícil criar alguém que tem um temperamento igual ao seu, porque ele sabe como eu penso. E o meu filho de 9 anos, ele falou: a gente estava numa praia, curtindo, passeando. O meu filho de 9 anos chegou para mim e falou assim: pai, do que adianta você trabalhar tanto, você ganhar dinheiro, se o senhor nunca tem tempo para a gente? E o tempo que o senhor tem, o senhor sempre está cansado. Aquilo ali foi um banho de água fria, que na época uma criança de 8 anos me deu. Eu cheguei com a minha esposa, ela falou, a gente estava no hotel, ela falou assim: o que foi que aconteceu? Eu falei assim: eu estou destruído, porque o Samuel, simplesmente Deus acabou de usar o Samuel para me dar um chacoalhão e me cobrar. E é uma verdade, queridos. Eu estava tão preocupado em dar o que eu não tive, que era viagens para fora do estado, que era colégio, o melhor colégio, que era assistência à saúde. Eu estava tão focado nisso, que eu esqueci de dar aquilo que a minha mãe tinha me dado, que foi tempo com ela, foi estudar a palavra. Minha mãe sempre leu a palavra com a gente. Então eu estava preocupado, querido. A minha mulher falou aqui que a gente senta e estuda a palavra, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo a minha esposa me confrontou.
sobre o tempo de qualidade com os meninos e de leitura da palavra. E eu sempre terceirizei isso para ela. Eu falava assim, ela falava assim, nós precisamos estudar a palavra com os meninos. E eu falava assim, vai lá. E por muitas vezes ela falou, eu falei para ela, vai lá. Queridos, não foi 1 ano, 2 anos, foram muito mais. Até que um belo dia eu cheguei do trabalho, eu falei, reúne todo mundo que a gente vai estudar a palavra. Eu descobri ontem que ela falou que ela comemorou por dentro, porque na minha frente ela fez cara de parabéns, até de assustada. Mas foi um preço pago. E nós precisamos, homens, é nosso papel ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Muitas vezes nós temos terceirizados para nossas esposas a educação cristã dos nossos filhos. Mas deixa eu falar para você, não que ela não possa fazer, mas é o nosso papel apresentar as escrituras para os nossos filhos. O judeu, quando o filho homem completa 13 anos, ele começa a andar com o pai. E nessa caminhada ele vai aprender a palavra, ele vai aprender a orar, ele vai aprender a profissão do pai. Queridos, nós temos que quebrar esse, como é que eu posso falar, esse modelo latino que foi imposto sobre nós, que as mulheres fazem as coisas, que as mulheres são fortes, que as mulheres tomam a frente. A palavra de Deus, querido, diz que ao sacerdote, é nós, como homens, que devemos tomar a frente. É nós que precisamos apresentar a palavra para os nossos filhos. Amém? A transferência de responsabilidade, né? Hoje em dia a gente vê também, às vezes acontecer, né? A questão dos pais ali, o adolescente ali já está com... Adolescente não, né? Já está quase homem ali, 18, 19 anos, e aí ele quer namorar. E aí alguns pais vão e acabam levando, né, para os lugares. Vai levar a namorada para passear, então eu vou te levar, eu vou te dar dinheiro. Isso não é o certo, né? O que a gente deve fazer, né? Como o Gabriel foi um exemplo disso. Ele queria, né, na época namorar, isso já... A gente estava com 19, né, quando a gente começou a namorar. Então ele foi trabalhar para poder ter o dinheiro, para poder me levar para passear. A minha sogra, em momento nenhum, disse, toma aqui, vai lá, né? Assim é muito fácil. Então, eles têm que entender desde cedo ali o que eles devem fazer, né? Para justamente ali eles estarem amadurecendo, porque é isso que a gente deve fazer com os nossos filhos, né? E muitas vezes a gente, como mãe, principalmente, a gente quer botar embaixo da asa ali, né? E não quer largar, e a gente quer dizer, não, é o meu bebê, né? E a gente sempre fala isso, né? Quando tá grande, né? Mas ainda é meu bebê. Mas mesmo a gente, né, tendo esse domínio ali de mãe, de querer estar sempre protegendo, a gente tem que entender que os nossos bebês, eles vão embora. Eles vão ter a família deles. Então, nós temos que preparar os nossos filhos com essa responsabilidade, para que eles vão e consigam construir a família deles. E eles entendendo ali cada responsabilidade. Tem também um caso que eu fiquei besta, que eu não acreditei. De eu ver que estagiários, né? Até um irmão daqui da igreja me contou que realmente acontece na empresa dele. Estagiários, às vezes, por que você não veio no trabalho, né? Aí, menor aprendiz, né? Por que você não veio? Não, porque a minha mãe não pôde me trazer no trabalho. Gente, como assim? Que responsabilidade está sendo passada para esses filhos? Nenhuma. Então, nós devemos, é nosso papel, transferir a responsabilidade para eles entenderem que eles não vão estar ali crianças para sempre, não vão ser adolescentes para sempre. Eles vão ser adultos responsáveis, homens e mulheres de Deus. Amém? E é engraçado que nesse dia que ele tomou uma atitude mais áspera com a Ana, o Miguel, eu levei ele para o meu trabalho. Eu falei assim, hoje tu vai trabalhar comigo. E nesse dia eu largava 10 horas da noite. E ele ficou lá até 10 horas da noite. Quando chegou em casa, a Ana falou assim, filho, ela falou assim, meu bebê está muito cansado. A Ana falou assim, meu bebê está muito cansado, mamãe vai botar sua janta. Eu disse, você não vai botar janta para ele não. Ele é um homem já, está com 14 anos. Ele vai pegar, vai botar o prato dele, vai esquentar, vai comer e depois ele vai lavar a louça e deitar. Falei, pode sair daqui, vai ficar só eu e ele aqui. E nós ficamos só eu e ele. E foi bom, queridos. Nós tivemos um tempo, a gente passou praticamente 8 horas, umas 3, 4 horas conversando. O meu comandante não gostou muito, ele olhava meio torto, mas foi preciso ele ter um tempo, já que ele se sentiu na posição de um homem e confrontar a mãe dele dentro de casa, eu levei ele para a vivência de um homem, que é trabalhar fora, chegar tarde, e mesmo assim e a vida não para, a vida ela continua da mesma forma. Nós temos vivido uma geração, queridos, de pais órfãos, filhos de pais órfãos, vivos. Só corrigindo. Nós temos
filhos, esqueci a palavra, órfãos com pais vivos, obrigado. Às vezes a dislexia ela é mais forte. É verdade, querido, nós estamos na mesa, mas nós estamos no celular. Nós estamos na mesa de jantar com o celular. Nós estamos na frente da televisão com o celular. Nós não temos mais um tempo em família. Lá em casa eu tirei as televisões, eu deixei uma televisão na sala. Então eles vão ser obrigados, os três, a conviverem com uma televisão, se eles quiserem assistir. Então eles ficam se controlando o tempo que cada um vai assistir. Porque é muito fácil hoje em dia, cada um entra no seu quarto e se tranca numa tela e vê o que quer. E você não sabe o que o seu filho está assistindo naquela tela. Então, se eles, os meus filhos no caso, se eles quiserem ver alguma coisa, eles vão ter que vir na sala, onde eu e a mãe dele, a gente está transitando e está passando e está vendo o que ele está assistindo. E queridos, não foi nenhuma, nem duas vezes que nós pegamos desenhos endemoniados. Uma vez o meu filho estava assistindo um desenho de uns peixinhos e no meio do peixe tinha um desenho homossexual. Isso não condiz com o que a gente crê, com aquilo que a gente acredita. Aí agora você imagina o trabalho que nós tivemos para explicar para uma criança na época de 3 anos, um de 8 e um de 12, o que estava se passando naquele desenho. Então, nós estamos sempre circulando. Isso que a mídia tem colocado, que o adolescente ele tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, isso não existe na minha casa. Isso não existiu na criação da minha mãe comigo. A minha mãe sempre sabia com quem eu estava falando, com quem eu estava andando, com quem eu estava me comunicando. Queridos, você precisa saber o que o seu filho tem visto no celular, o que o seu filho tem visto na tela, na televisão, porque o diabo não age mais descaradamente, como nós vimos na ministração aqui. Ele tem agido sutilmente e tem sido inculcado aos poucos nos nossos filhos. E não tem sido a palavra de Deus. Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque eu creio que nós iremos inculcar a palavra de Deus em nossos filhos todos os dias. Amém? Amém. Vamos, 2 Timóteo 1,5. O segundo papel do nosso como criação dos filhos é a transferência de fé. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter fé nas Escrituras. 2 Timóteo 1,5 fala: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que ele tem certeza que Timóteo carrega a mesma fé que a sua mãe carregava e que a sua avó carregava. Provavelmente o pai de Paulo não era um cristão, provavelmente o pai de Paulo era um grego. Então, mas a palavra de Deus diz que a sua avó e a sua mãe incutiram a fé em Timóteo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter fé nas Escrituras de Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter fé. E como nós podemos ensinar os nossos filhos a ter fé? Nós podemos ensinar os nossos filhos a ter fé apresentando as Escrituras para eles. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter fé orando com eles. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter fé em ação de fé. O meu filho tinha uma nota para alcançar, para ele poder passar de semestre. E eu falei para ele, eu falei assim: se você não alcançar a média, você não irá viajar com a sua família, com todo mundo. Você vai ficar. E deixa eu te contar, tu não vai só estragar as tuas férias, tu vai estragar a tua e as minhas. Porque se eu te deixar com a tua avó, é uma colônia de férias. A tua avó vai deixar tu fazer o que tu quiser. Então a tua mãe vai viajar com os outros dois e eu vou ficar contigo. E ele brincou, ele falou assim: então a gente vai passear. Eu disse assim: eu vou ser o teu pior pesadelo, porque tu acabou com as minhas férias. A gente brinca muito, eu e meus filhos, e o meu filho começou a estudar. Ele começou a estudar. E ele falou assim: pai, ora pela minha prova, para que eu alcance a nota. Ele precisava atingir 9. Eu falei: eu vou orar com você, meu filho. Mas deixa eu falar uma coisa, eu posso até orar, mas se você não estudar, de nada vai valer, porque Deus não vai lhe recompensar por algo que você não fez por merecer. E nós começamos a orar, e ele estudava e a gente orava. Ele tirou 10 na prova, e nós viajamos. E no meio do caminho, na estrada, a gente dirigindo, ele falava assim, ele olhava as coisas passando ali e falava assim: obrigado, Deus, por ter feito
eu passar na prova. Queridos, eu não ia voltar atrás. A palavra foi dada, ela ia se permanecer. O neuropsicólogo Dr. Marcelo Marruma, ele fala que a criança ela precisa dos 3 Cs: coerência, constância e consequência. Coerência. Eu preciso falar e o meu filho precisa ver que eu faço. Não adianta eu falar para o meu filho, saia do celular e eu estou 24 horas no celular. Não adianta eu falar para o meu filho, leia a Bíblia e eu não leio a Bíblia. Isso é incoerente. A mente do adolescente e da criança ela não funciona assim, ela precisa de uma coerência, ela precisa ver você fazer. Constância. Se eu falei uma vez, aquilo tem que permanecer. Não adianta eu dizer para o meu filho, se você não passar, você não vai viajar e no final de tudo eu levar ele para a viagem. Ele vai ser, é a teoria, é o que o pastor Juscelio diz que é a teoria do copo de cristal, né? Qual é a teoria do copo de cristal? A gente arruma a mesa, coloca o copo e a criança vem e derruba o copo com água, eu não faço nada. E a criança toda vez derruba o copo com água e eu não faço nada. Aí um belo dia vai ter um jantar com todo mundo lá, a família, um jantar especial, um jantar de casamento, e eu coloco as taças de cristal. Aí a criança vem, ela derruba a taça de cristal e quebra. Aí aquela taça de cristal, ela era algo especial, ela era um jogo de casamento, ela tinha um simbolismo. Aí eu pego, aí a mãe briga com a criança, o pai briga com a criança, todo mundo briga com a criança, o pai bate, a mãe bate, bota de castigo. Não tem constância. A criança cometeu várias vezes aquele fato e ninguém fez nada. Em um belo dia eu decido trazer uma super punição por aquilo. Nós precisamos de constância. Algumas atitudes são toleráveis, outras não. Uma criança passar correndo aqui no meio é aceitável, dependendo da idade, dependendo da situação. Amém? E a consequência. Se eu falei que ele não iria viajar, automaticamente ele não vai viajar. Ele vai ter uma consequência daquele ato. Queridos, a nossa vida é assim. Se nós trabalharmos, nós iremos receber o nosso salário. Se eu ficar o dia todo em casa e não sair para trabalhar, eu não vou receber. Isso é consequência. Assim se tornam nossos filhos. Se eles fizerem algo de errado e eu não disciplinar eles, não tiver uma consequência, eles se tornam inconsequentes. E se torna uma geração hoje que, famoso playboy, eu ligo, meu pai resolve. E não pode ser assim, queridos. As crianças, elas precisam, as crianças e os adolescentes, eles precisam de consequências sobre as suas vidas. Vamos abrir Provérbios 19, Provérbios 19, do 18 ao 19. Amém? Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Queridos, a disciplina não é uma opção sobre a criação dos nossos filhos. Ela é um mandamento bíblico, está na palavra de Deus. Mas nós temos vivido uma geração que não tem disciplinado os seus filhos. É a famosa teoria da educação positiva. Faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa ou faz tal coisa. Queridos, não estou dizendo que não é bom. O que eu estou dizendo aqui é o que a palavra de Deus diz, que a disciplina, ela faz parte da educação dos nossos filhos. Só que nós temos que ter algumas atenções quanto a isso. Disciplina sem amor é apenas demonstração de força. Amor sem disciplina é irresponsabilidade, é abandono. Querido, se eu amo meu filho, automaticamente, por amor, eu tenho que disciplinar ele. A palavra de Deus diz em Hebreus 2, 5, 6, que porque ele nos amou, ele nos disciplinou. Se Deus, que é todo poderoso, ele diz que ele nos disciplina, e por amor ele trouxe disciplina nas nossas vidas, porque nós temos nos isentado de disciplinar nossos filhos. Não é uma opção, é um mandamento que a palavra trouxe sobre nossas vidas. A disciplina, ela tem o poder de encorajar a perseverar no caminho. Então, por que nós temos nos abdicado de disciplinar nossos filhos?
Queridos, eu não estou dizendo para ninguém espancar os seus filhos. O que eu estou querendo dizer é que a disciplina, ela faz parte. E a disciplina, ela não é igual para todo mundo. Não adianta eu querer usar a vara com meu filho mais velho. Ele não responde a isso. Mas com o meu filho do meio resolve. O meu filho do meio não adianta eu deixar ele de castigo. Se eu tiro a TV do Samuel, ele vai para o celular. Se eu tiro o celular, ele vai para o brinquedo. Se eu tiro o brinquedo, ele vai para o quarto. Se eu vou para o quarto, ele brinca com a mão dele. E não é brincadeira. Não adianta. Por várias vezes, está aí a Ana. O Samuel, ele brinca até com os dedos dele. Então, o castigo para o Samuel não traz efeito, mas a vara traz. Então, cada um, ele tem uma forma. Você sabe o que o seu filho precisa para disciplinar ele. Deus aponta para você como disciplinar seu filho. Ele lhe mostra o caminho. Mas nós temos nos isentado. Muitas vezes por medo. Muitas vezes pelas questões ao redor que tem acontecido. Mas a certeza é, queridos, que a disciplina ela é parte da criação dos filhos. E criar filho dá trabalho. Todos têm filho aqui sabe que dá trabalho. Eu tenho até um testemunho também que não me orgulho disso, né? Mas vou falar. Eu sofri muito isso com o Samuel há uns anos atrás. Eu não tinha autoridade nenhuma com ele. O Samuel é o do meio. Eu não conseguia ter autoridade nenhuma com ele. E eu não me impunha. Então, o Gabriel estava trabalhando lá e eu estava sozinha com eles em casa. E simplesmente teve um dia, assim, para vocês terem noção de como às vezes era, teve um dia que ele passou o dia todo sem tomar banho. Porque, tipo, eu queria que ele tomasse banho, ele não queria tomar e ficava por isso. Tipo assim, ele decidia o que ele ia fazer. Uma criança de, acho que ele tinha 6 anos na época, né? 6 anos, estava decidindo o que ele iria fazer. E que mãe eu estava sendo. E aí até que depois foi passando um bom tempo, assim, e eu entrei em colapso. Eu já fiquei, e eu não, assim, eu contava algumas coisas para o Gabriel, não contava tudo. Porque ele chegava do trabalho cansado, né? Trabalhava em 2 lugares, tudo, então eu não contava tudo. E aí eu ficava ali meio que tentando da minha forma, e totalmente errônea, e não fazia nada. Então ele começou a perceber que ele estava no domínio, estava no comando, então ele cresceu mais ainda. Ele, então sou eu que defino aqui em casa, né? Isso com 6 anos, eu tenho o domínio ali de fazer o que eu quiser. Uma criança definindo, e a adulta estava fazendo o quê? Não estava fazendo nada. Então, depois a gente conversou e eu expliquei para ele mais detalhado de como estava o nível. Ele falou, você precisa se impor. Você precisa colocar autoridade sobre a vida dele. Você é autoridade sobre a vida dele. Ele tem 6 anos, ele não tem poder de definir nada o que ele quer. Nós é que sabemos, né, o que é o certo para cada criança ali, o que o seu filho precisa no dia a dia, né? Como a gente falou, a gente não tem que falar, né? Você quer ir tomar banho? Vamos tomar banho, né? Que eu ficava às vezes, bora, vai. Eu ficava com aquele, vai, meu filho, vai tomar banho. Não quero. Aí, e ficava. E um dia passou, desse dia que passou o dia todo, eu falei, não dá. E aí eu pedi ajuda, e aí foi quando, né, eu comecei a orar ali, e foi mudando. Eu fui, né, fazendo meu papel de mãe, começando a disciplinar e começando a me impor como mãe. E aí mudou as coisas e hoje em dia, graças a Deus, já tem uns anos que está tudo sob controle. Tem uns anos que ele toma banho já. Não, queridos, os 3 6, eu sempre falei isso para Ana, eu falei assim, você fala muito. Você fala, vai tomar seu banho, vai tomar seu banho, vai tomar seu banho. Várias vezes. Se eu chegar para o Samuel e falar assim, vai tomar teu banho, ele vai de imediato. Ele reclama, ele sabe, como eu falei, ele tem um temperamento igual ao meu, então ele sabe como eu vou reagir. Se ele vê que eu dormi em casa, que eu não trabalhei à noite, ele faz uma gracinha, ele brinca. Se ele vê que eu cheguei de plantão, que eu passei a noite toda acordado, ele pega a toalha dele e rasga para lá. Por quê, queridos? É disciplina. Não é uma opção. E eu sou constante no que eu falo. Uma vez a minha sogra veio intervir numa disciplina que eu fui dar com o Samuel. Eu falei assim, não se meta. Se eu estou acertando ou errando, a gente vai saber lá na frente. Mas eu vou seguir conforme a palavra de Deus manda. A senhora já teve a sua chance e a senhora acertou. Agora é a minha chance de acertar ou errar. E eu espero que em nome de Jesus eu esteja acertando. Porque eu tenho seguido esse livro aqui para disciplinar e ensinar a palavra para eles. Amém? Queridos, vamos ficar de pé para ter a sensação de já está acabando. Eu gosto dessa frase, subirá. Abrace sua esposa. Coloque
Pegue seus filhos. Hoje é um culto mais voltado à doutrina do que a palavra de Deus tem separado para nossas vidas. Abrace sua esposa, seu filho. Vamos orar. Coloque diante de Deus o seu casamento, a sua família. Queridos, o diabo não vai tocar na nossa geração. Amém. O diabo não vai tocar na geração dos nossos filhos. Amém. Porque nós estaremos caminhando conforme a palavra dele. Amém? Nós temos vivido uma geração que tem se preocupado quando os filhos têm ido para a faculdade, com medo de ele abandonar o Evangelho, abandonar a Cristo. Mas que tipo de alimento nós temos dado para nossos filhos dentro de casa, ao nascer, aos 18 anos, que é quando entra na faculdade, que um professor de faculdade tem destruído, com uma aula na semana de 40 minutos, tudo o que nós temos plantado durante uma geração toda. Que tipo de alimento nós temos dado para os nossos filhos, que tem um professor de faculdade com 40 minutos, tem tornado muitos cristãos ateus. Queridos, eu cursei faculdade pública e nada do que eles falaram lá contra a palavra mudou aquilo que eu sentia e que eu cria. Porque minha mãe inculcou na minha cabeça as escrituras. Não era uma opção ouvir a palavra de Deus. Sempre foi uma ordem, um mandamento. No início eu achava chato, eu não queria, eu achava ruim, que eu queria brincar. A criança quer brincar. Mas a vida não é um parque de diversões. A vida, ela tem sentido para seguir. E Deus nos deu o sentido para seguir, que é a palavra dele. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença, Senhor. Nós colocamos a nossa família em Teus altares, Senhor Deus amado. Senhor, nos ensina, Senhor, a ensinar nossos filhos a caminhar conforme a Tua vontade, Deus. Senhor, nos ensina, Deus amado, a transferir fé para os nossos filhos, Senhor. Nos ensina a passar responsabilidade para eles, Deus. E nos ensina, Senhor, a disciplinar eles conforme a Tua palavra, Deus. Deus, nós quebramos, Senhor, todo o desígnio de Satanás sobre a vida de nossos filhos, Senhor. Nenhum dos nossos filhos se apartará do Teu caminho, Senhor. Nenhum dos nossos filhos se desviará da Tua presença, Senhor. Todos trilharão caminhar, Deus amado, diante de Ti, Senhor, e alcançarão o céu, Senhor. E lá louvaremos e engrandeceremos o Teu nome, Senhor. Não vai ser a escola, Senhor. Não vai ser a faculdade, nem os colegas de rua, Senhor, que apartarão nossos filhos do Teu caminho, Senhor. Porque nós ensinaremos eles, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ensinar os nossos filhos, Senhor, a Te temer, Deus amado, a Te amar, Senhor, e a crer, Senhor, em um Deus Salvador, Deus, em um Deus que nos ama e que deu a vida por nós, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, sente só um pouquinho, só para a gente dar alguns avisos, tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar, queridos. Quando nós não disciplinamos nossos filhos, eles não entendem quando Deus os disciplina. Por isso que a disciplina é muito importante, porque nossos filhos, nós temos um Deus que se identifica como um Deus Pai. E quando eu tenho um pai ausente, um pai que disciplina, um pai que dá tudo, ele vai ver um Deus que dá tudo, um Deus ausente e um Deus que não disciplina. Mas, querido, nós temos um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que caminha com a gente e um Deus que nos disciplina. Amém? Queridos, eu quero falar do nosso próximo evento, tá? É a nossa caminhada. Bota aí pra gente, Davi. Dia 31/5, nós teremos uma caminhada no Tinga, tá? Isso acontecerá às 6h30. Nós vamos fazer a chamada para os casais. Ela é uma caminhada que ela é isenta de valor, tá? É uma caminhada de 2,5 km, ela é uma caminhada curtinha que ela vai encerrar com o café da manhã. Tá bom? É só para a gente ter um tempo fora, um tempo de comunhão, tá bom? Então, conto com vocês nessa caminhada, 2,5 km, todo mundo consegue caminhar. Aqueles que são mais fortes e quiserem correr, teremos a corrida de 5 km, mas não é o nosso foco, até porque nem eu dou conta de correr 5 km. Tá? São 2 km, eu brinco o seguinte, que o meu TAF no quartel para ser promovido é 2,5, então minha vida é 2,5, eu corro 2,5, eu caminho 2,5 e se passou disso eu não faço, tá? Bota o Dia dos Namorados aí, Davi.
Não, Dia dos Namorados. Queridos, o Dia dos Namorados, o valor ficou 225 por casal, tá bom? Nesse jantar, que vai ser na Campeira Grill, aqui na Marambaia, vai ser no sábado, eu só estou esperando a confirmação da data, se vai ser o último final de semana ou o penúltimo final de semana. O valor está bem acessível, foi o mais barato que a gente conseguiu. Eu e a Ana, a gente já está 1 mês e meio rodando a cidade atrás de restaurante. Quando a gente acha o preço bom, a gente não encontra um local que comporte todos nós. E a Campeira é um local que comporta todos nós, tá bom? É rodízio, tá? Comida à vontade, vai ser 3 pratos. E conto com a presença de todos vocês lá, amém? E nós temos a nossa cantina, queridos, acontecendo lá atrás. Vamos lá dessa força, vamos lançar a nossa cantina, que a gente precisa patrocinar o café da manhã de vocês na caminhada, tá bom? A gente precisa desse investimento. O nosso último, e não poderia deixar de falar do nosso lua de mel, que acontecerá na chácara. O valor ficou R$ 1.400. Será o pregado o pastor Josué Gonçalves, Josué, mas não é o Gonçalves, é o Josué e a Casey, da casa de Esté, e o pastor Ivaldo Costa e... esqueci o nome da mulher dele. Joelma, tá? Que acontecerá na chácara nos dias 10, 11 e 12 de outubro. Não se preocupem que nós estaremos com uma estrutura na chácara da mesma do hotel. Nós teremos as camareiras para arrumar os quartos e limpar, nós teremos o buffet externo e nós estamos trabalhando para não deixar cair em nada o padrão. Amém? Queridos, era isso. Deus abençoe a vida de todos. Vamos para a cantina.